Então, dando continuidade, a gente vai avançar agora a seção 4.5, que trata, então, o movimento de projéteis. Então, a gente vem estudando o movimento agora em 3 dimensões, e o movimento de projéteis é um caso aí de interesse, que, na realidade, se limita ao movimento bidimensional, né, de 2 dimensões. Então, nessa seção, nós veremos o caso especial de uma partícula que se move em um plano vertical, tá certo? Com uma certa velocidade inicial v0 e com uma aceleração constante, igual à aceleração da queda livre, que a gente já viu, igual a g. Essa aceleração é dirigida para baixo. Então, esse movimento, ele é conhecido como o movimento balístico, tá certo? Então, esse que é o foco de nossos estudos. Balístico. Muito bem. Então, nosso objetivo aqui é analisar o movimento de uma partícula, também conhecido como projétil, nesse caso particular, usando as ferramentas que a gente vem introduzindo aí nas últimas aulas, certo? Então, o projétil, ele geralmente é lançado com uma certa velocidade v0, que pode ser escrito de forma vetorial, como sendo um v0x na direção inversor, mais um v0y na direção j-versor. Então está aqui o nosso sistema de coordenadas, meio torto, porém está aqui, nosso y, o nosso x, e o nosso objeto aqui tem aqui inicialmente uma velocidade v0, que pode ser decomposta, como a gente já viu, num vetorzinho v0x, que aponta na direção inversor, e um outro vetorzinho, que é o nosso v0y, na direção y-versor. Bom, como a gente já viu, o v0x e o v0y, ele pode ser calculado facilmente se a gente conhecer o ângulo θ0, tá certo? Onde o θ0 a gente define aqui como sendo o ângulo feito com o semi-eixo x. Então, daqui, fazendo aquela usual análise do triângulo retângulo, tá certo? Então, se você tentar ter um triângulo retângulo aqui, é fácil tirar que, então, o meu seno de θ0 é igual ao meu cateto oposto, que tem tamanho v0y, sobre a hipotenusa, que é o meu v0, e o meu cosseno de θ0 é igual ao cateto adjacente, que é o meu v0x, sobre o módulo de v0, que é a hipotenusa, o que nos dá, então, direto que v0x é igual a v0 cosseno de θ0 e v0y é igual a v0 seno de θ0. Ok? Bom, durante o movimento bidimensional, o vetor posição r e a velocidade v do projétil vão mudando, tá certo? Continuamente. Então, se a gente tem um movimento balístico, né? Então, no momento 1 ela está aqui, no momento 2 ele está aqui, no momento 3 está aqui, no momento 4 está aqui, e assim por diante. E associado a cada uma dessas posições aqui, então você tem aqui uma posição R1, uma posição R2, uma outra posição aqui, que vai mudando conforme o tempo vai passando. A velocidade é tangente à trajetória, velocidade é tangente à trajetória, tangente à trajetória, e assim por diante. Então você vê que tanto a posição quanto a velocidade vão tendo aí uma dinâmica associadas a ele, certo? Bom, apesar da posição e da velocidade alterar, o que é mais importante aqui é a gente se atentar que o vetor aceleração, ele é constante, tá certo? Então a minha aceleração é sempre a mesma, apontando para baixo, porque ela está sujeita à força da gravidade,
E a aceleração, então, no caso, ela é igual a menos g na direção j versor, tá certo? Onde o g é a aceleração da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, durante toda a dinâmica, o que nós temos é uma aceleração constante e que está exclusiva na direção j, tá certo? Você não tem nenhuma aceleração em x a partir do momento que esse projétil sai aí do seu canhão, tá certo? Então, o projétil ele não possui aceleração horizontal. Então, só para enfatizar, vamos ver a figura 4.10 aqui. Está aqui a brincadeira do lançamento do projétil. Então, você vê a velocidade vai mudando, tá certo? Está aqui o módulo da velocidade, aqui estão as componentes Vy, Vx, aqui é o V0y, V0x, que é no instante inicial. Aqui, no ponto alto, vale enfatizar que o Vy é igual a zero, tá certo? No ponto mais alto, isso é uma observação extremamente importante. Em alguns exemplos a gente vai enfatizar isso aí. E aí começa então a queda, o Vy agora fica apontando na direção menos y versor, o V é tangente à trajetória. E nós temos aqui também uma certa distância r, que também é bastante conhecida, que é chamada de alcance, tá certo? O alcance é a distância no eixo x, quando o seu projétil atinge a mesma altura inicial, tá certo? Então, essa distância aqui também ela é bastante conhecida, é a distância horizontal percorrida pelo projétil quando ele retorna à altura do lançamento. Então, isso é chamado de alcance. Bom, a observação importante aqui, e que servirá de chave para a solução desse tipo de problema, é que no movimento de projéteis, o movimento horizontal e o movimento vertical, eles são independentes, tá certo? Um não afeta o outro. Então isso precisa ser muito enfatizado. Então, no movimento de projéteis, o movimento horizontal e o movimento vertical são independentes. Essa é a chave das soluções dos problemas. São independentes. Ou seja, a velocidade em x não interfere na velocidade em y, a aceleração em y não interfere na aceleração em x, que é igual a zero em todo instante, assim como a aceleração em y também não vai interferir na velocidade x, tá certo? A aceleração em y interfere na velocidade da componente y da velocidade. A aceleração y interfere na componente y da velocidade. Como não tem aceleração em x, a velocidade em x então vai ser constante durante toda a trajetória, tá certo? Então a componente da velocidade na direção x ela é constante. Bom, isso é importante porque nos dá a liberdade de decompor o problema que envolve o movimento bidimensional em dois problemas unidimensionais, tá certo? Que por sua vez são independentes. Então nós teremos um movimento horizontal, cuja aceleração é nula, tá certo? E um movimento vertical com aceleração constante apontando para baixo, tá certo? Então se você se atentar na figura aqui, você vê que o tamanho de V0 aqui, ó, de Vx, desculpa, ele é constante durante toda a trajetória. Isso por quê? Porque não existe uma aceleração na direção x. A única aceleração que existe aí é uma aceleração constante para baixo. Ok? Então, para enfatizar isso também,
Vamos ver a figura 4.11, que mostra aqui uma bola que é deixada, então, cair a partir do repouso, no mesmo instante que outra bola é lançada horizontalmente para a direita. Então, se você olhar a distância aqui, vou pegar em vermelho para aparecer. Ó, tá aqui. Aqui o preto some, tá aqui. Tá aqui. Então você vê que apesar dela estar se movimentando para a direita, tá certo? A posição X é sempre a mesma uma em relação à outra, tá certo? Ou seja, ela não tem aí uma aceleração na direção X. A aceleração é a mesma, tá certo? Você vê que a distância entre essas bolinhas continua sendo a mesma à medida que ela cai. Beleza? Bom, como é que a gente faz então para estudar esse movimento?